Olá, me chamo Andresa Lana Ferreira Martins e estudo no Centro Universitário Presidente Antônio Carlos. Eu irei falar hoje sobre o Ecomapa. Eu irei falar sobre um caso clínico, só que antes eu vou dar uma pequena explicação sobre o que seria esse Ecomapa, para auxiliar a gente na hora de fazer esse caso clínico. O Ecomapa, assim como o genograma, ele é um instrumento de abordagem familiar que possui o objetivo de avaliar a estrutura da família. Criado por terapeutas familiares, ele é utilizado para a abordagem tanto do indivíduo como da família, de maneira a tentar identificar a sua rede de apoio social e a rede de apoio familiar. Ele é um diagrama das relações entre a família e a comunidade, que desenha o sistema sociológico onde a família ou o indivíduo está incluído, identificando os seus padrões de organização e a natureza das suas relações com o meio onde ele habita, expondo o balanço entre seus recursos e as suas necessidades. O Ecomapa ele tem sido muito utilizado em diversas categorias profissionais da área da saúde, porque ele possibilita uma ampla estrutura e a dinâmica da família, de maneira a gerar intervenções e condutas baseadas nos desequilíbrios que são identificados nessas famílias. A utilização do Ecomapa tem o potencial de representar a presença ou ausência de recursos sociais, econômicos e culturais. Ele é um instrumento do momento da vida do paciente, ou seja, a sua constituição é dinâmica. Ele faz um retrato da vida, o que o paciente está passando naquele momento. Então, uma observação. É muito comum a combinação de outros instrumentos junto ao Ecomapa, sendo mais utilizado o genograma. Este instrumento consiste de um diagrama dos arranjos familiares vinculados por consanguinidade. Então eu coloquei aqui uma foto, isso aqui é um genograma. Como vocês podem ver, isso aqui é um quadradinho, que é o homem, isso aqui é uma bolinha, que é a mulher. Eles tiveram 2 filhos. Aqui tem o homem e aqui a mulher, eles tiveram uma filha e um filho. A filha casou com o filho e eles tiveram aqui 2 meninas e um menino. Então, no caso, são 2 famílias e aqui eles tiveram os filhos. Então, como que a gente pode construir esse Ecomapa? O Ecomapa, ele só precisa de caneta e papel e mais ou menos 20 minutos. Então, a gente pode realizar ele em uma consulta, se necessário, ou em mais de uma. Então, é muito importante lembrar que a atualização desse Ecomapa tem que ser feita sempre. Por quê? Porque essa família, ela pode sofrer mudanças. Por exemplo, se a gente colocar no Ecomapa que ele tem uma relação distante com o vizinho dele e a gente vai fazer esse Ecomapa depois de muito tempo, ele pode já ter voltado a ter um relacionamento com o vizinho dele e a gente não sabe. Então é importante a gente sempre ter essa atualização constante. Então, quando a sua estrutura, o Ecomapa, muitas vezes, ele é construído colocando-se o genograma da família dentro de um círculo ao centro. Contudo, o genograma da família pode ser substituído também simplesmente pelo nome da família ou pelo nome de um indivíduo, quando o interesse é identificar a rede de apoio individual. Este círculo irá delimitar o meio intra do meio extrafamiliar. Então, eu trouxe para vocês aqui uma família. Ela é composta do casal de homem, de mulher e da filha deles. Aqui é o homem, aqui é a mulher e aqui é a filha deles. Esse aqui é o genograma que eu falei, que está dentro de um círculo. Esse aqui é um meio intrafamiliar. Ao redor desse círculo, a gente vai colocar, por exemplo, a rede de apoio dessa família, que pode ser a igreja, pode ser a UBS, pode ser os amigos, pode ser o trabalho e entre várias coisas. Então, aqui está a rede de apoio social dessa família. Essa aqui é aquela imagem que eu mostrei antes, o genograma dentro do círculo, e aqui a rede de apoio. Então, aqui a gente tem o trabalho, aqui a gente tem a mãe, aqui a gente tem a UBS e aqui a gente tem os amigos dessa família. Então, para representar as relações entre a família, seus membros e os recursos identificados pelos mapas, a gente vai traçar linhas que ligam esse círculo, podendo unir ao recurso e podendo mostrar o que eles passam. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu trouxe para vocês essas linhas, que são as relações que podem ser desenhadas de diversas maneiras e simbolizam diversas naturezas. Então, como eu falei aqui, esse quadradinho é o sexo masculino, esse aqui é o sexo feminino e essa bolinha colorida significa aborto.
Essa linha aqui significa vínculo presente, é uma linha contínua, como vocês podem ver aqui. Essa linha aqui é uma linha dupla contínua, ela representa o vínculo forte. Essa linha aqui que ela tá em risquinho assim, né? Ela representa o vínculo estressante. E essa linha tracejada, ela representa o vínculo superficial. Essa linha com esses dois cortes representa, tipo, separação, né? Separação das pessoas. E esse aqui é uma boa comunicação. Essa seta indo para um lado e essa seta indo para o outro. E eu acho importante fazer uma observação, por quê? Porque esses símbolos, eles variam conforme o autor. Então, por exemplo, o autor colocou no artigo dele um símbolo diferente. Então, é sempre importante você observar a legenda para ver qual que é o símbolo que ele está usando naquele ecomapa. E eu trouxe aqui para vocês o nosso genograma que a gente tinha criado com a rede de apoio junto com esses símbolos. Então, o que a gente pode observar? A família toda, ela tem uma rede de apoio, ela tem um vínculo presente com a UBS. E a gente pode ver que essa mulher, ela é distante dos amigos, ela tem um vínculo muito próximo da mãe dela e ela tem uma relação estressante com o trabalho. A gente pode ver também que é muito comum nos ecomapas as setas. Essas setas, elas indicam fluxo de energia. Então, elas mostram o tanto que o indivíduo gasta energia em relação a algum elemento da rede de apoio social. Então, se eles beneficiam essa relação ou se o fluxo ocorre nas duas direções. Vou mostrar para vocês agora. Eu trouxe agora o ecomapa, né, com os símbolos que a gente já tinha colocado e agora com as setas. Olha para vocês verem, a UBS, ela dedica muita energia à família, mas a família dedica pouca energia para a UBS. Olha aqui o tamanho da seta da UBS para a família e a pouca seta da família para a UBS. A gente pode ver também que a mulher dedica muita energia para o trabalho, mas o trabalho dedica pouca energia para ela. Olha aqui como que ela dedica energia para o trabalho e o trabalho dedica pouca para ela. Então a gente pode saber, talvez, por isso que seja estressante esse vínculo. Por quê? Porque ela está dedicando muito e está recebendo pouco em troca, certo? A gente pode ver também que a mãe e ela dedicam energias e os amigos, olha para vocês verem, ela dedica pouca energia para os amigos e os amigos dedicam pouca energia para ela. Então, por isso tem esse vínculo aqui superficial. Eles estão distantes, ninguém está dedicando energia, certo? A gente pode ver que áreas importantes das redes sociais devem ser colocadas. Aquilo que eu usei foi só um exemplo. Aqui foi o trabalho, a UBS. Vocês podem colocar também, por exemplo, a faculdade, que seria um vínculo próximo, por exemplo, no meu caso, um curso à distância, e eu coloquei aqui, por exemplo, animais, podem colocar os vizinhos, é realmente a rede de apoio que vocês estão usando. Então, a análise do desenho do ecomapa, em conjunto com o paciente ou a família, permite tecer hipóteses, avaliar situações desfavoráveis, precariedades, fragilidades e graus de investimento em recursos e seus possíveis retornos e benefícios. Então, eu trouxe para vocês aqui agora, para a gente poder discutir, o nosso caso clínico, certo? Então, vou ler ele aqui para vocês rapidinho. O meu caso clínico é de uma senhora de 89 anos, que é a Maria. Ela é viúva e vive sozinha. Ela tem um único filho, que ele é casado, e que ela visita ele e ele visita ela, na verdade, quando ele sai do trabalho. Ela tem também uma vizinha que ajuda ela nos serviços de casa e uma sobrinha que ajuda ela para fazer as compras no mercado. Ela também tem uma médica da UBS que visita ela regularmente. Ela sofre de multipatologias, como hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, ela tem insuficiência venosa profunda, o que causa ela uma importante polimedicação, ou seja, ela toma muitos remédios por causa dessas patologias dela. Então, a partir de um certo momento, a médica identificou que ela estava com problemas minésicos, ou seja, ela estava tendo problemas de esquecimento e viu que ela não podia mais morar sozinha. Então, ela chamou o filho e falou assim, então, o que a gente vai poder fazer sobre isso? Então, eu trouxe para vocês aqui o ecomapa da Dona Maria, que foi realizado para a gente poder verificar a situação dela.
O que a gente pode ver aqui nesse ecomapa? Como eu tinha falado para vocês antes, o ecomapa ele pode ser feito não apenas da estrutura familiar, ele pode ser feito também com o nome do indivíduo, como foi realizado aqui. Aqui está escrito Maria, 89 anos, vive só. Esse aqui é o ecomapa da Dona Maria. O que a gente pode ver aqui nesse ecomapa? Ela tem uma relação muito próxima com o filho. Olha aqui como eu tinha falado para vocês que depende do autor. Essa linha que está ligando ela com o filho dela não é uma linha contínua fina. E não é uma linha dupla contínua, é uma linha grossa, que representa aquela dupla contínua que eu tinha falado, ou seja, o vínculo deles é muito próximo. Ela tem uma relação estressante com a nora, olha aqui para vocês verem. Ela tem uma relação presente, né, no caso aqui, com o centro de saúde, ela tem uma relação presente com a sobrinha e uma relação presente com a vizinha. Olha para vocês verem também, tem os fluxos de energia. O filho dela gasta muita energia com ela. Ela não gasta tanto com o filho dela, mas ela também, né, tem 89 anos, ela tem aquelas doenças e tudo. E dá para ver os fluxos de energia. As pessoas gastam energia com ela e ela retribui essas energias, ela não deixa de retribuir as energias. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer em relação à Dona Maria? Eu propus algumas coisas aqui e eu vou falar para vocês. A primeira intervenção que eu imaginei foi verificar a possibilidade da Dona Maria morar com o filho dela. Mas para isso, a gente tem que ver uma proximidade da Dona Maria com a nora dela. Porque, como a gente visualizou aqui no ecomapa, a Dona Maria tem um vínculo realmente muito estressante com a nora. E como que a gente vai fazer ela morar com o filho dela e com a nora com essa relação estressante? Então, a gente tem que tentar aproximar a Dona Maria da nora dela para fazer com que ela more com os dois, certo? Então, a gente tem que conversar com a nora para ver o motivo desse vínculo estressante e promover uma melhora para isso. Então, eu propus outra coisa, que é ir a sessões de musicoterapia. O que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode propor que a Dona Maria vá, por exemplo, em 3 sessões de musicoterapia por semana. Nessas 3 sessões que ela irá por semana, a vizinha leva um dia, a nora leva um dia, o filho leva um dia. Eles vão ter essa possibilidade de um contato maior. Ela pode ir com a nora, elas podem se dar bem nessas sessões, o que também vai ajudar nessa faculdade minésica da Dona Maria. Coloquei aqui mais umas, que seria abordar a possibilidade da estratégia de saúde familiar, da ESF, e a família, para essa diminuição dessas patologias da Dona Maria. Porque se a gente entrar em contato com a ESF e aproximar essa ESF da família, a ESF vai estar indo na casa do filho dela, do filho da Dona Maria, vai estar avaliando a Dona Maria para poder estar olhando essas patologias e não estar aumentando a quantidade, entendeu? A gente pode também debater sobre as tomadas de percepções dos participantes e a construção dos projetos de vida, que seria realmente uma abordagem muito interessante, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma conclusão, que seria a utilização do ecomapa para o acompanhamento de indivíduos de família, permite não só uma visão ampliada de uma rede social, mas também informações sobre problemas nessas relações e características individuais. Então, eu vou dar uma resumida aqui. O ecomapa ele pode ser usado para diversas finalidades e ele seria interessante a utilização desse ecomapa com um profissional fazendo esse ecomapa juntamente do paciente. Ou seja, os dois vão ter uma relação próxima para fazer esse ecomapa e o paciente vai estar vendo a rede de apoio familiar dele. Então, ele pode acordar para ver aonde ele está próximo e aonde ele está afastado. Então, às vezes, somente fazer esse ecomapa, o paciente, por exemplo, vê que ele está distante da igreja. Aí ele vê, nossa, eu tenho um vínculo muito superficial com a igreja. Então, ele mesmo pensa, nossa, eu vou começar a ir na igreja. Então, ele mesmo, na hora de fazer esse ecomapa, ele acorda e tenta fazer essa mudança, entendeu? Então, aqui, essa conclusão ficou grande, foi basicamente isso que eu falei. Essas aqui foram as minhas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer, muito obrigada, espero que vocês gostem do meu trabalho.